Graças a isso nossa conta tá crescendo muito rápido. Mas agora continuando, bora começar o vídeo. Em uma floresta densa existia um jovem morando em uma cabana. O nome desse garoto indiano era Ryu. O garoto se levanta e observa o livro e a adaga em cima da mesa. Porém, ele resolve passar direto e sair da cabana. Já fora da cabana, ele dá aquela olhada em volta e depois olha para suas mãos e recita o feitiço de água. Um tempo depois nos é mostrado como tudo começou. No começo, o Ryu desperta e se pergunta onde ele estava. Então ele olha pro lado e nota que tem um loirão no meio da névoa. O loirão confirma se aquele realmente era o Ryu e depois fala que o Kamyon-kun levou ele para essa próxima vida. Então o Ryu pergunta se o cara era um anjo. Ele confirma e fala que o nome dele era Miguel. E ele pergunta pro Ryu como ele quer viver a próxima vida dele. Então o Ryu responde que ele só quer ter uma vida tranquila, ficar de boa, suave, fumando. Então Miguel começa a dar algumas informações sobre esse novo mundo. Ele fala que nesse mundo existe magia e fala que o nome desse mundo é Fi e que 20% das pessoas conseguem usar magia e que por sorte, o Ryu pode usar magia e também tem aptidão para água. Então Miguel fala que vai reencarnar ele na floresta de Hondo. Porém, ele não precisará se preocupar com comida durante 2 meses, porque lá vai ter mantimentos que vão durar esse tempo. E fora que o Miguel deixou um freezer para ele que funciona à base de magia. O loirão fala que também deixou uma barreira em volta do terreno para impedir que os monstros avancem. Já na cabana, Ryu começa a ler alguns livros de iniciantes que descreviam alguns monstros. Depois de ler, ele resolve treinar magia. Ele percebe que consegue fazer magia apenas imaginando o feitiço. Então ele faz o feitiço para tentar tomar um banho quente. Porém, só sai água em temperatura ambiente. Então logo em seguida ele sai da cabana e tenta fazer uma fogueira com graveto. Mas logo ele percebe que é impossível fazer um negócio desses. Então ele cai de exaustão e olha para o sol, porém ele tem uma ideia. Ele pega um balde com água e começa a imaginar as moléculas de H2O e fala que se conectar o átomo de oxigênio com o de hidrogênio, as moléculas próximas vão congelar. Então ele faz um gelo em formato de lente e coloca em direção ao sol para refletir e fazer fogo na madeira. Logo depois ele vai tomar seu banho e fala que evoluiu bastante, mesmo sendo seu primeiro dia. Ele também imagina que deve ser possível fazer água quente com um procedimento reverso que ele faz a água fria. Na manhã seguinte, o Ryu dá aquela mordida no lombo de porco e imagina que quando a comida acabar ele vai precisar caçar. Ele também fala que se fora da barreira tem monstros e ele só tem uma faca de passar manteiga, então ele vai ser obrigado a usar magia de ataque. Então ele decide que vai treinar sua magia de ataque. Já fora da cabana, Ryu lança uma magia de água, só que ele percebe que essa magia aí não balança nem mosca. Então ele fica frustrado. Porém, logo ele tem um plano genial. Ele afina o projétil e dá mais velocidade, fazendo a água disparar e cair na frente dele. Isso é louco, isso deve ser frustrante demais. O Ryu não se deixa abalar e continua treinando várias e várias vezes, até que ele percebe que ele realmente melhorou. Dentro da cabana, ele fala que sabia que o processo inverso da produção de gelo gerava água quente. Na manhã seguinte, nosso amigo indiano já conseguia criar gelo no ar. Ele fala que essa vai ser a magia de gelo ofensiva dele. Então ele tenta tirar o gelo, só que ele acaba falhando de novo. Ele fala que foi até pior do que a água. Também fala que é impossível usar esse ataque em batalha real. Então ele fala que precisa treinar e aperfeiçoar a magia. Ele primeiro treina atirando várias bolas de água, depois ele treina atirando vários cristais de gelo. Um tempo depois, Ryu fica sem mana e vai pra cabana jantar. Só que ele lembra que esqueceu de fazer o fogo no dia, então é impossível esquentar alguma coisa. No outro dia, o Ryu já conseguia produzir gelo instantaneamente, só que ele ainda não conseguia lançar. Então ele decide fazer uma lança com gelo, uma faca de manteiga e um pedaço de bambu. O Ryu finalmente sai da barreira para poder caçar e próximo de um riacho ele acaba encontrando um quartzo que vai ser bem útil, já que essa nova descoberta vai ajudar ele a fazer fogo sem precisar do sol. Enquanto o Ryu estava falando de ervas desintoxicantes, um javali aparece e rapidamente nota a presença de Ryu. O Ryu também nota a presença do javali na hora, então o monstro avança em direção a Ryu. O Ryu se desespera e pula no último segundo. O monstro fica irritado e dá mais uma investida. Porém, o Ryu rapidamente cria um caminho de gelo e derruba o javali. O Ryu cria várias lanças de gelo e consegue derrotar o bicho. Já dentro da cabana, o Ryu vê que no livro falava que aquele javali era o monstro mais fraco da floresta. Se é louco, se esse bicho era fraco, o anime vai acabar quando chegar o mais forte. O Ryu chega na página de edição especial que falava sobre dragões. Esses monstros poderiam destruir uma cidade inteira. O livro aconselha ele a fugir se encontrar algum, porém é provavelmente impossível ele fugir. Ele vai para a página que falava sobre demônios. A origem desse bicho é desconhecida, então se ele encontrar um,
nem orar vai adiantar. Na manhã seguinte, o Rio vai na floresta de novo. Ele encontra algumas frutas suculentas e depois começa a caminhar. Porém, um falcão gigante passa pela cabeça dele e lança um ataque tão forte que destrói as árvores ao redor do rio. Então ele pensa que o nível desses monstros aí aumentou demais. Então ele corre do falcão criando vários escudos de gelo, depois ele lança vários ataques de gelo no falcão. Porém, o monstro apenas desvia de todos e vai em direção a Rio. Enquanto isso, o Rio cria uma parede de gelo e faz o bicho bater a cabeça e cair. Porém, o falcão desperta e volta para cima. Ele dá aquela encarada no Rio com um dos olhos machucados e depois vai embora, deixando o Rio aliviado. Já de noite, o Rio descobre que agora está perdido, já que correu muito do falcão. Então ele passa por um lago e resolve observar. Porém, naquele lago existe um Dullahan, que rapidamente sente a presença de Rio. Nos próximos dias, o Rio continua explorando a floresta e nos é mostrado cada evolução dele nos próximos dias. Ele evoluiu nos seus treinos com magia e melhorou na caça. E ele ficou tão bom em magia que agora ele pode destruir uma rocha gigante usando um ataque de água. Depois dele ter evoluído tanto, ele volta pro lago e se prepara para enfrentar o Dullahan, já que no livro não falava nada sobre Dullahans. Os dois começam a luta e dura por um longo tempo. Porém, o Rio vacila e perde a luta. Ele fala que não tem chance de vencer, mas mesmo assim ele volta pro lago todas as noites porque ele acha que o Dullahan tá treinando ele. O Dullahan ergue as mãos e cria uma espada de gelo. Só que antes mesmo dele entregar a espada pro Rio, ele quebra a espada. O Rio imagina que ele quer que ele tente também. O Dullahan então vai embora e no dia seguinte o Rio já se depara com o falcão de novo. Os dois se encaram e Rio nota que realmente tinha uma cicatriz no olho dele. Então ele deve ser o mesmo falcão, só que deve ter evoluído muito. Então o falcão já lança um ataque poderoso em Rio, só que Rio cria um escudo de gelo para tentar se proteger, só que quase ele é pego. Então Rio vai desviando do falcão e depois para e cria um gelo com 10 camadas para testar a força do bicho. Só que dessa vez ele quase não escapa do ataque. O Rio vai usando vários ataques e defesas de gelo, mas o falcão lança um ataque sônico anti-magia, que quase pega Rio. O Rio fica espantado com isso. O falcão lança um ataque de raio e Rio desvia. O falcão tenta pegar o Rio, só que ele se protege antes com a espada de gelo e os dois lutam. O falcão manda mais uma investida, só que o Rio perfura o falcão e ganha a luta. Ele vai até o monstro e percebe que o falcão tinha treinado tanto só para ter uma revanche com o Rio. O Rio fala que também treinou para não perder pro falcão, e isso fez ele ser mais forte. O Rio agradece pelo falcão ter sido seu rival e como ato de honra ele retira a espada. Enquanto isso, um dragão gigante estava se aproximando de Rio. O Rio, já longe da batalha, nota que tem um monstro na frente dele. O dragão chama Rio e fala que fazia tempo que ele não usava telepatia, então não sabia se ainda ia funcionar. O dragão pergunta se Rio viu algum falcão evoluído por aí. O Rio fala que viu o falcão e pergunta se o falcão era servo dele. Ele pede desculpa se for o caso, então o dragão já entende que Rio derrotou o monstro e se impressiona. O dragão rapidamente nota a espada de Rio, então Rio resolve mostrar pra ele. O dragão fica espantado, já que ele sabe que a espada é do Dullahan. Ele até fala que o Dullahan deve gostar muito do Rio, já que ele entregou a espada dele pra ele. O Rio fala que não acha que seja isso, então os dois conversam por várias horas. Já de tarde, o dragão fala que precisa voltar, então Rio agradece pelos ensinamentos e fala que seu nome é Rio. Ele também pergunta o nome do dragão. O dragão fala que seu nome é Lewin e depois vai embora. Enquanto o Rio observava o dragão indo embora, aparece Miguel, que ficava espantado com a característica secreta do Rio. Ele fala que essa característica não aparece desde que ele enviou uma certa garota para esse mundo há 10 mil anos atrás. Ele fala que a habilidade secreta de Rio é a juventude eterna. Um tempo depois, Rio aparece em uma praia e encontra uma embarcação quebrada. Ele fala que só foi pro mar depois de tanto tempo porque ele queria comer alguns peixes e pegar um pouco de sal. Ele se aproxima e nota que havia vários corpos próximos à embarcação. Então ele ouve um barulho e olha pro lado, percebendo que ainda tinha um sobrevivente. Em uma lembrança do rapaz, notamos que a embarcação que ele estava foi atacada por um kraken. Mais tarde naquele dia, o rapaz, que se chamava Abel, acorda. Ele levanta e nota que estava vivo. Então ele anda pela cabana e resolve sair. Já fora da cabana, ele se pergunta onde está. Então Rio aparece atrás dele e fala que estava feliz por ele ter sobrevivido. O Abel se assusta, já que mesmo ele sendo experiente, ele não sentiu a presença do Rio. O Abel também observa que o Rio parecia um mendigo com as roupas que ele estava usando. Então ele se pergunta se ele não teria uma roupa melhor para vestir. Porém, logo ele se toca que foi esse indiano aí que salvou a vida dele. Então Abel se apresenta e agradece o Rio por ter salvado sua vida. O Rio só fala que trouxe ele para casa e que infelizmente não conseguiu salvar o resto da tripulação. O Abel fala que ele não precisa se preocupar, já que aqueles caras eram contrabandistas. Então a barriga do Abel ronca e o Rio convida ele para comer alguma coisa e se apresenta como Rio. Dentro da casa, o Abel não se aguenta e pergunta pro Rio se ele tinha alguma outra roupa.
O Rio fala que não tinha linha nem tecido pra costurar. Então quando Abel ia dar ideia de comprar roupa, ele rapidamente se toca que o Rio pode ser pobre e se sente mal por ofender quem salvou a vida dele. Só que o Rio quebra o silêncio e fala que naquele lugar não existia cidades nem ninguém além dele. O Abel pergunta se ele conseguiu essa carne apenas caçando. O Rio fala que só utiliza essa faca pra autodefesa ou pra limpar as coisas que ele pega. Em seguida o Rio resolve mostrar sua magia de água enchendo uma jarra. O Abel até fica impressionado e fala que mesmo na província central apenas metade da população pode usar magia. O Rio em pensamento se pergunta, ué, o Miguel falou que era 20% do mundo. O Abel pergunta se estava tudo bem, só que o Rio disfarça falando que não era nada. O Abel entende e pergunta se o Rio poderia levar ele pro barco novamente. Na trilha o Abel confirma se o Rio era realmente o mago e pergunta se ele tinha um cajado com ele. O Rio fala que não tinha cajado, só que o Abel fica bravo consigo mesmo, porque ele acha que o Rio perdeu o cajado graças à pobreza extrema. Cê é louco, chamou o cara de mendigo. O Abel fala que se acontecer qualquer imprevisto, ele vai ficar na linha de frente do combate e pede pro Rio ficar atrás dele. Rapaz, isso eu tô achando esse diálogo meio suspeito. O Rio fala que não pode deixar isso acontecer, então o Abel entra na frente e fala que é o mínimo que ele pode fazer pelo Rio, até porque isso afeta o ego dele, se caso ele for salvo todas as vezes. Então o Rio, meio assustado, aceita, né, fazer o quê? Os dois chegam na costa da praia, porém, não tem mais nenhum corpo lá. Então o Rio fala que provavelmente eles foram comidos por animais selvagens ou foram levados pelo mar. O Abel fala que se o Rio não tivesse salvado a vida dele, esse seria o destino dele também. O Rio fala que o senhor Abel teve sorte. O Abel fala que é bom ele pensar assim também, e fala que o Rio não precisa ser tão educado com ele. E também fala que não precisa chamar ele de senhor. O Rio fala que ele parece ser mais velho, por isso chama ele de senhor, mas ele prefere ser chamado só de Abel, então vai ser chamado assim. O Abel agradece e fala que todos os amigos dele chamam ele somente de Abel. Enquanto o Rio pensa em amigos, o Abel sai do barco e fala que não achou o que estava procurando. O Rio pergunta o que ele pretende fazer agora. Então Abel fala que quer reunir seus amigos, só que ele vai precisar ir até a cidade de Lune. Porém, parece que é muito pro sul. O Rio fala que não sabe onde fica essa cidade, mas imagina que o Abel vai precisar ir bastante pro norte. O Abel fala que vai precisar se preparar bastante, então ele convida o Rio pra ir junto. O Rio fica surpreso, então Abel se desculpa e fala pra ele pensar nisso como se fosse um trabalho, já que ele não sabe onde está. Então, naturalmente, ele vai precisar de um guia. O Rio pensa um pouco e depois resolve aceitar. Ele fala que precisa se preparar, já que vai sair amanhã. O Abel agradece. De tarde, naquele mesmo dia, o Rio fala que estava levando bem aquela vida tranquila. Então já corta pro Abel perguntando se o Rio vai sair mesmo esse horário. Então o Rio fala que sim, já que ele só pode ir esse horário. O Rio avisa que vai demorar e sai. O Abel pensa que o Rio tinha falado que só tinha ele naquele lugar. Só que ele também acha que pode ser uma homenagem pra alguém que já se foi e fala que não vai se meter. Já no lago, o Rio avisa pro Dullahan que vai ficar fora da floresta por um tempo. Então ele aproveita e agradece pelos ensinamentos do Dullahan. Ele fala que graças a isso ele sobreviveu. O Rio fala que como esse vai ser o último treino, ele vai pegar mais pesado do que o normal. Os dois lutam por um longo tempo, só que quando o Rio cansa, o Dullahan se afasta e faz uma roupa de presente pra ele. O Rio pega e agradece mais uma vez. Então o Dullahan se vira e vai embora. Na manhã seguinte, os dois já estão prontos pra seguir viagem. Então o Rio olha pra trás e tem uma leve nostalgia. Dentro da floresta, eles encontram outro javali. Só que o Abel entra na frente e derrota o monstro com um único ataque. O Rio se impressiona e pergunta se isso é uma habilidade de combate. Então o Abel confirma e fala que os magos não usam isso, só os espadachins e as outras pessoas que lutam com armas. Depois os dois dormem em uma árvore oca e no dia seguinte eles passam por um lago onde tem largatos humanoides. O Abel fala que é desvantajoso se os dois enfrentarem eles no pântano. Então seguem viagem. O Rio sente a presença dos largatos, então Abel se prepara para o combate. O Rio fala que tem muitos, porém ele fala que vai usar sua magia de combate. O Abel pergunta sobre o cajado, só que o Rio lança uma magia e derrota todos de uma vez. Ele fala pro Abel se preparar. No final da luta, o Abel pergunta que feitiço o Rio acabou de usar. O Rio disfarça, falando que só foi magias de lança de gelo. O Abel fala que o Rio fez 4 lanças aparecerem ao mesmo tempo e pergunta se o normal não é recitar o feitiço antes, já que o mago de vento que ele conhece falava isso. O Rio mete o louco e fala que deve ser diferente pra quem usa magia de vento, já que isso pra magia de água é bem normal. O Abel desconfia muito, porém fala pra seguir viagem. O Rio fala pra ele esperar e cria um copo de gelo com água. Então o Abel pega ele no pulo e pergunta se o feitiço anterior não era água também. O Rio fala que sim, foi isso mesmo, que o Abel tá imaginando coisas. Um tempo depois o Abel entrega uma moeda pro Rio, então o Rio fala que nunca tinha visto uma dessas antes. O Abel, percebendo que ele é realmente pobre, fala que esse é o florin de bronze, usado no reino de Kinigitley, onde fica Lune. O Rio fala que a palavra Kinigitley soa muito legal, então o Abel fala que nas províncias centrais cada nação tem suas próprias moedas, só que todas têm o mesmo valor. O Rio pergunta se Kinigitley faz parte dessas províncias centrais, então Abel fala que sim, e explica que os outros dois impérios são de Deburri e a Federação Randaliel. O Rio zomba do nome Deburri, então Abel pergunta se ele tem algo contra Deburri. O Rio fala que não e que só achou o nome brega mesmo. O Abel pergunta se é sério que essa é a preocupação dele, então o Rio fala que se morasse em Deburri, nunca falaria o nome da própria cidade. Depois
os dois passam em um ninho de golems de pedra e são atacados. O Rio cria uma parede de gelo como escudo, então os dois ficam cercados. O Rio fala que imaginou que esses monstros seriam mais humanoides, então a Bel fala que vai dar uma investida e avança. Ele usa a mesma habilidade de perfuração, porém o golem rapidamente se regenera. O Rio pede permissão para testar um novo ataque e quando a Bel permite, o Rio cria um ataque gigantesco de gelo e lança nos golems. O Abel fica espantado com a magnitude do poder do Rio, então o Rio só fala que vai fazer isso com os outros depois de vencerem os golems. O Abel fala que esse foi o último do bando e pergunta por que esse monstro não está se movendo. Então o Rio fala que deve ser porque eles absorvem energia do chão, então quando eles caem não conseguem mais se levantar. O Abel fala que essas coisas devem ter ganhado de todos os outros monstros por muito tempo. O Rio fala que essa é a força dos dois juntos, e também fala que até queria ter pegado a pedra dos outros monstros, mas com esses blocos de gelo gigante fica difícil. Logo em seguida os dois aparecem observando um berremote gigante. O Abel fala que nunca tinha visto um desses e o Rio pergunta se ele quer caçar esse bicho. Então o Abel se assusta e fala não, tá maluco. O Rio fala que está vendo o monstro se aproximando e que podem finalmente ver uma grande luta. O Abel fala que o berremote está em desvantagem e o Rio discorda. Os wyverns começam a atacar a criatura, porém o berremote apenas lança um rugido sônico que derruba o grupo inteiro de wyverns. O Rio fica feliz por ter ganhado a aposta e o Abel fica impressionado. O Rio fala que aquilo pode ter sido um bloqueio de magia. De noite naquele mesmo dia, o Rio fala que imaginou que teria uma segunda rodada daquela luta. O Abel sorri e fala que esse bloqueio de magia pode existir em masmorras e em armadilhas também, já que ele ouviu falar disso. O Rio pergunta sobre masmorras, então Abel pergunta se ele gosta delas. O Rio confirma e fala que tem a curiosidade sim de explorar alguma. Então Abel fala que essa pode ser uma boa oportunidade, já que na cidade de Lunen existem masmorras. O Rio fica chateado porque ele guardou esse segredo dele. O Abel fala que não sabia que o Rio tinha interesse nas masmorras. Então o Rio pergunta se ele não está escondendo mais nada. Então Abel pergunta se ele conhece elfos ou anões. O Rio pede para ele contar tudo, com detalhes. O Abel fala que anões são ferreiros habilidosos e que lutam muito bem. E inclusive tem alguns em Lunen. O Rio fala que imaginou isso. O Abel fala, baseado em que você acha isso? Porém, ele continua falando que ele tem quase certeza que existe apenas um elfo em Lunen, já que a maioria constrói assentamentos na floresta e não saem de lá. O Rio fala que é exatamente como ele imaginava, já que o dragão falou pra ele, só que ele não fala essa parte. Então Abel fica irritado e pergunta baseado no que? No dia seguinte, o Rio fala que passando aquelas montanhas, eles vão estar próximos do território humano. O Abel fala que não é querendo duvidar dessa informação, mas ele quer saber como ele sabe disso tudo. O Rio lembra que o dragão tinha falado, passando das montanhas do norte, ele estaria em outro continente. Então o Rio resolve responder que é melhor ele não saber, porque esse conhecimento vai além da compreensão humana. No meio da trilha, eles ouvem um barulho e rapidamente se preparam. Em cima deles aparece um grifo, e isso faz o Abel ficar paralisado. Então o Rio pega um pedaço de carne e joga para o animal, dando sinal pro Abel fazer o mesmo. O Abel também joga carne, então o grifo pega e vai embora. O Rio fala que ficou feliz por sobreviver e Abel concorda. Então os dois continuam andando e conversam sobre a presença esmagadora do grifo. O Rio fala que não sobreviveria se lutasse. O Abel fala que não tinha relatos de pessoas que tinham visto berremotes e grifos há séculos e fala que tem algo de errado nesse lugar. O Rio até se ofende com essas palavras, porém, o Abel fala que essas montanhas devem ter impedido os monstros de avançarem para território humano. O Rio fala que os wyverns vieram em direção ao norte, então é bem provável que eles estejam por ali. Depois nos é mostrado que os wyverns estão se alimentando de uma carcaça. O Abel, vendo aquilo, pergunta o que vai fazer. O Rio responde, ué, não é óbvio? A gente vai lutar. O Abel fala que os wyverns são demais para os dois, já que para derrotar esses monstros eles precisariam de 20 aventureiros experientes e ainda assim teriam perdas. Então o Rio fala que se eles não lutarem agora, provavelmente vão aparecer mais no caminho. Então ele dá a ideia de lutar contra os monstros prendendo eles no chão. O Abel concorda, então o Rio levanta e vai. Ele recita o feitiço de lança para dar aquela disfarçada e prende os monstros no chão. Então Abel avança com a espada e usa o ataque perfuração total. Logo em seguida, mais wyverns chegam na batalha. Então o Rio só cria cristais de gelo sem recitar feitiço e derruba os wyverns. Os dois coletam os cristais dos monstros e o Abel fica espantado com a facilidade que foi essa batalha. Então o Rio pergunta se ele gosta de batalhas de vida ou morte e Abel rapidamente recusa, falando para continuarem assim. Depois aparece o resto do bando de wyverns, então Abel fala pro Rio ir derrotar os monstros junto com ele. Então o Rio fala que ele gosta mesmo de combate. Então os dois vão lutar. Depois da luta, o Rio fala que agora eles sabem derrotar o wyverns, então eles deveriam se divertir mais. O Abel fala pro Rio não falar absurdos e fala que não quer mais ver o wyverns na viagem. Porém, ele está feliz, porque pelo menos essas pedras de wyverns vão ser um lucro ótimo pros dois. Os dois chegam no norte e o Abel pergunta pra qual direção eles vão agora. O Rio pergunta se vão passar no Império Deburri e o Abel fala que não, já que Deburri fica ao norte do reino. O Rio fica aliviado, mas não entende essa inimizade
mágico Império de Burri. O Ryu fala pra ele não entender errado, já que ele só não gosta do nome do Império. Abel fala que entendeu, então Ryu encontra uma estrada. Vendo isso, ele percebe que a estrada leva de leste a oeste, então ele pensa que aquelas montanhas são locais inexplorados. O Ryu pergunta se ele está bem, então Abel fala que não é nada e aponta pro oeste, falando que se eles seguirem esse caminho, eles vão chegar na cidade de Kyland. O Ryu fala que finalmente vão chegar em alguma cidade, já que ele quer dormir em uma cama de verdade. O Abel, ironizando, fala que não é melhor ele continuar caçando wyverns. Então o Ryu fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Abel concorda com o Ryu em querer relaxar em Kyland, já que lá tem várias comidas que são muito recomendadas. E ele fala que o Ryu deveria experimentar. O Ryu fica cada vez mais empolgado com isso. Logo em seguida, os dois chegam em uma guilda e o Abel fala que seria bom se o Ryu se cadastrasse em alguma guilda. E explica que o cartão de guilda pode servir como identificação. E com isso, qualquer imposto para entrar em cidades seria dispensado. Então ele suborna o Ryu falando que quando eles estavam vindo, ele entregou uma moeda de prata pro Ryu. O Ryu fala que isso não fazia parte do acordo e que ele não era escravo do Abel por causa de uma prata. O Abel pergunta se o Ryu acha que ele é um cretino. Então o Ryu fala: ah é, eu até esqueci que você é um cavaleiro virtuoso e que não discute por cada moeda que gastou. Então o Ryu até agradece e o Abel chama ele de doido. Então ele continua explicando, falando que existem outros méritos também. Ele fala que a guilda compra pedras mágicas e materiais de monstros por um preço bem alto. Depois a mulher chega com o prato do Ryu e ele fica espantado, já que tem arroz no curry. Então ele imagina que algum reencarnado trouxe esse curry pra esse mundo de Fi. O Abel pergunta se ele estava bem, porque ninguém normal olha pra comida desse jeito. Então o Ryu responde que sim, e que só estava falando sozinho. O Abel só aceita essa esquisitice e fala que esse curry é muito recomendado, então ele deveria provar. Então quando o Ryu dá a primeira colherada, ele se anima e manda várias outras em seguida. O Abel fala que se ele gostou tanto, ele pode pedir mais curry. Depois que o Ryu lambeu o prato, ele pede mais curry e ainda pergunta pro Abel se existe esse curry em Lune. O Abel fala que existe sim, e até fica feliz já que o Ryu gostou do prato. No dia seguinte, o Ryu fala que o curry de ontem estava fantástico. Então o Abel fala que não achava que o Ryu gostasse tanto dessa comida e pergunta se não tem mais nada de importante pra falar. Então o Ryu se vira falando pro Abel que gosta de doces e pede pra ele mostrar as melhores sobremesas da cidade. O Abel, cansado de maluquice, só concorda. Depois nos é mostrado os dois sentados e comendo uma sobremesa ao ar livre. Então logo em seguida o Abel chama o Ryu e fala que essa é a cidade de Lune. Ele até pergunta pro Ryu se essa vista dos campos de trigo é bonita. Já próximo ao portão, o guarda reconhece Abel, então o Abel chama o guarda pelo nome de Nimur. O Nimur fala que todo mundo achava que o Abel tinha desaparecido, então o Abel fala que até estava desaparecido, mas o Ryu ajudou ele a voltar. O guarda agradece o Ryu por ter salvado a vida do Abel. Enquanto isso, o Abel paga a passagem do Ryu e os dois ficam conversando sobre entrar na guilda. Depois corta pra cidade e o Abel estava falando que o Ryu pode obter a classificação mais alta da guilda. O Ryu não entende, então o Abel fala que normalmente quando você se registra pela primeira vez como aventureiro, sua classificação é F, mas com uma indicação de um aventureiro B ou superior, você pode entrar como rank E ou D. Então o Ryu fala que se o Abel é rank B ou superior, ele se desenvolveu muito bem. O Abel fala pro Ryu não ficar com o nariz empinado, já que quanto mais altas as classificações, mais altos são os níveis da missão que ele pode fazer. E isso afeta a recompensa também. E é por isso que o Abel está recomendando. Embora ele duvide que o Ryu precise se preocupar com dinheiro, o Ryu pergunta se aquelas pedras de wyvern são tão valiosas assim. Então o Abel fala que elas são mais raras no mercado do que ele imagina. No entanto, a venda de todas de uma vez poderia derrubar o preço delas no mercado. Porém, ele fala que vai deixar essa questão com o mestre da guilda. Dentro da guilda, uma mulher está atendendo alguns aventureiros. Porém, ela nota que o Abel voltou e grita para geral ouvir. Então rapidamente junta um bando de pessoas ao redor dele e o Ryu fica até surpreso com a tamanha popularidade do Abel e sai para não atrapalhar. Fora da guilda, ele percebe que tinha uma elfa encarando a alma dele. Então ela para e pergunta se essa é a roupa do rei das fadas. O Ryu fica confuso, então ela fala que achou as roupas extraordinárias e que ele deve gostar muito do Ryu. Ela fala que ele é interessante e isso deixa o Ryu meio estranho. Vixe, será que vai rolar alguma coisa? A elfa fala que estava com pressa e vai embora, falando que espera encontrar o Ryu mais uma vez. Logo em seguida, o Abel encontra o Ryu e fala para ele entrar. De volta na guilda, o Ryu apresenta ele e fala que o Ryu vai se registrar também, então pede para que todos sejam amigos dele. O Ryu se apresenta para a multidão e todos recebem ele felizes, pois ele salvou o Abel. Depois da apresentação, os dois conversam com a atendente sobre o registro. O Ryu fala que quer inserir o Abel como nível D, usando o endosso dele. A atendente fala que ninguém da Espada Escarlate apoiou ninguém antes. O Abel fala que o Ryu é valioso, então a atendente fala que o endosso não deve ser um problema nesse caso. Mesmo assim, ele precisa provar a força dele. O Abel fala que estava esperando conversar sobre isso e outras coisas com o mestre da guilda. A atendente fala que vai chamar ele e fala que é para os dois irem na sala de reuniões. O mestre da guilda cai no chão de tanta preocupação, então Abel se desculpa por ter preocupado tanto o mestre da guilda. O mestre fala que depois que soube do desaparecimento, ele achou que o Abel tinha morrido. Ele pergunta quem é o mago atrás do Abel, então Abel fala que esse é o Ryu que salvou a vida dele. Então o mestre se apresenta como Hung
McGlass, o mestre da guilda de Lune. Ele agradece por ter salvado o Abel e o Rio fala que só estava no lugar certo na hora certa. O Abel fala que quer registrar o Rio na guilda com o endosso dele. O Glass aceita, porém, ele fala da prova que avalia o nível do Rio. O Abel fala que sabe disso, porém fala que o Rio é mais forte do que ele. O McGlass fica meio desacreditado, então logo em seguida os dois mostram as pedras de Wyverns. O mestre da guilda pergunta que tipo de pedra mágica é essa, porque como ela é verde, ela é de vento. Porém, considerando o tamanho e a cor forte, ele percebe que as pedras são de Wyverns e se pergunta onde eles conseguiram. Ele fala que mais quantidades sugere que precisaria de um exército, caso contrário eles poderiam invadir o país. O Abel fala que ele não se preocuparia com isso, pois os dois caçaram esses Wyverns no sul das Montanhas Maléficas. O Rio e o Glass ficam surpresos. Então Abel explica que quando os dois chegaram na cidade de Kyland, finalmente ele descobriu onde os dois estavam. E o Rio fala que esse nome soa bastante infame. O Glass fala que há boatos de que ninguém conseguiu atravessar as Montanhas Maléficas. O Glass fala que pessoas normais e até aventureiros não passam nem perto de lá sem terem um motivo muito bom. E isso significa que os dois conseguiram sozinhos. O Abel pergunta se é prova suficiente para a força do Rio. Então o Glass fala que é até além. Logo em seguida, a Lin entra e o Abel se desculpa por ter deixado ela preocupada. Então ele também se desculpa com a Rhea e com Arya. Então o Glass fala que como eles têm muita coisa pra falar, eles podem utilizar a sala, e o Abel agradece. Então o Glass fala pro Rio ir com ele fazer o processo de entrada na guilda. E também fala pra Nina pegar um conjunto de registro e levar para o escritório. O Rio ia seguir, porém o Abel chama ele e fala que quer levar ele para um lugar depois. Então o Rio aceita. Já no escritório, o Glass fala pro Rio que a Espada Escarlate é o grupo mais poderoso e popular da cidade. Então o Rio pergunta se pode mesmo se registrar como nível D. Então Glass fala que mesmo Abel sendo muito bom e parecendo até um gênio, ele sabe bem que ele não poderia derrotar o Wyvern sozinho. Isso significa que o Rio é habilidoso o suficiente para um nível D. Então ele dá um tapão no Rio e fala que mesmo ele parecendo um mago, ele está em boa forma física. A Nina entra e fala que trouxe os registros e o Glass fala para ela orientar o Rio com toda a papelada. A Nina se apresenta como atendente da guilda de Lune e o Rio agradece pela apresentação. Então a Nina explica que primeiro vem a entrevista e confirma se o nome dele era Rio mesmo e que se ele era um mago. O Glass observa e fala que isso está errado. Então a Nina pergunta qual é o elemento que ele tem mais afinidade. O Rio responde que é o elemento água. A Nina fala que provavelmente a resistência dele ainda não foi decidida. Ela fala que ele pode ficar nas acomodações da guilda por 300 dias após o cadastro. E é bom ele ter isso em mente antes de tomar essa decisão. Ela também pergunta se ele nunca visitou masmorras antes e ele fala que não. Então ela fala que a guilda realiza cursos introdutórios mensal para masmorras onde eles oferecem informações úteis para novatos, além de coisas importantes ao visitar uma masmorra. Então ela pergunta se ele tem interesse e o Rio responde que quer participar. A Nina fala que o curso desse mês começa depois de amanhã, então ela fala que é bom ele não se esquecer de ir. Ela também fala da sala de reuniões que é às 3 e o horário que é às 9 e fala que ele pode ver o horário no relógio da praça e em seguida fala que agora vem o registro. Ela pede para ele colocar a mão no cristal e ele é registrado como nível D. Depois os dois saem e o Glass fala que quando eles achavam que o Abel tinha desaparecido, tudo estava meio mórbido. Então ele fala que não quer mais passar por isso. Ele pensa que deve muito pro Rio, já que ele salvou a todos eles. O Glass até resolve espalhar a notícia de que o Abel está de volta. Logo em seguida o Rio pergunta onde eles estão indo. Então o Abel explica que ele está indo receber o pagamento por ter guiado ele de volta até a cidade. Ele até fala que ia comprar algumas roupas e um cajado pro Rio quando eles chegassem. O Rio agradece falando que achou generoso da parte dele, mas pergunta o que ele quer dizer com cajado. O Abel fala que mesmo ele sendo um mago, notou que ele não tinha um cajado. O Rio concorda, porém ele fala que pode usar magia mesmo sem um cajado e também pode lutar com uma espada em curta distância. O Abel fala que ele não tem uma espada, então o Rio mostra a faca de passar manteiga dele. Então o Abel fica surpreso e se pergunta: essa é a sua espada, Rio? Então o Rio fala que percebeu que existem coisas fundamentais que ainda não estão claras para ele. Então tempo depois de aprendizado, o Rio confirma que um dia tem 24 horas e o mês tem 30 dias. Ele também fala que nesse mundo as roupas também são medidas por centímetros, igual no mundo original, e ainda tem aquele curry. Ele fala que isso não pode ser coincidência e fala que outras pessoas devem ter sido teletransportadas ou reencarnadas para esse mundo. Então o Abel sai e o Rio agradece pelo pagamento. O Abel fala que está feliz pelo Rio, já que ele encontrou o que precisava. O Abel também fala que esse é o momento perfeito. O Rio pergunta se eles vão fazer outra parada. O Abel fala que sim, só que dessa vez o Rio vai ser convidado de honra, então ele não pode recusar. Dentro de um bar, a Lin faz um brinde ao retorno de Abel. Então Abel faz um brinde ao Rio que trouxe ele de
de volta em segurança. Geral brinda, depois todo mundo bebe e se diverte. Na manhã seguinte, a Nina estava falando com ele sobre a festa de ontem, e o Ryu fala que o corpo dele está todo pesado, e a Nina fala que o motivo deve ser porque o Han não largou ele a festa inteira, já que ele admira o Abel como irmão, então ele deve ser muito grato ao Ryu. O Ryu fala que não se importa com a gratidão, mas ele acha que bebeu demais. Então os dois entram num quarto onde tem dois caras treinando, e um dos caras cumprimenta a Nina todo corado. A Nina apresenta o Ryu falando que ele vai ser do quarto 15 a partir de hoje. Então um dos caras se apresenta falando que o nome dele é Nils e o amigo dele é o Eto. Os dois dão as mãos e a Nina fala que precisa voltar à recepção da guilda. Então o Ryu agradece e ela lembra ele de não faltar à palestra amanhã. Então ela sai e o Nils fala que ela é muito linda. Então o Eto fala que essa mina é muito concorrida, já que todas as recepcionistas são assim. Ele fala pro Nils desistir, mas o Nils insiste falando que o sonho de todo homem é ser um figurão e conquistar uma boa mulher. O Eto fala que é melhor eles serem mais casuais com o Ryu e até fala pro Ryu ser mais casual com eles também. O Ryu concorda e o Eto fala que ele parece ser razoável e também fala que ele estava preocupado que ele fosse parecido com o Dan do quarto 1. O Ryu fala que então essa é a preocupação dele. Logo em seguida, a Nina entra e fala que tem um outro aventureiro recém-registrado que estava procurando hospedagem. Então um garoto entra e fala que seu nome é Amon e agradece eles por terem recebido ele no quarto. O Nils fala que o jovem nem deve ser maior de idade. Então Amon responde que acabou de fazer 16. Ele fala que a mãe dele faleceu e que ele pensou em ser aventureiro para ganhar a vida e também porque ele queria ir pra Lune. O Eto fala que todos nesse lugar são mais ou menos assim. A Nina fala que o Amon também vai fazer o curso de masmorras da manhã e fala que os dois podem ir juntos. E ele se apresenta pro Amon. Logo depois corta pra Lin falando que é impossível. Ela fala que de fato existe uma parede de gelo nas magias de água, porém ela é tão fina que um corte de ar pode destruí-la. Ela pergunta, então ele conjurou uma parede espessa no ar e depois derrubou? O Abel fala que foi exatamente isso que ele fez. A Lin irritada explica que a magia só pode ser conjurada nas proximidades do lançador. E também fala que projetá-la um ponto ao outro tudo bem, mas conjurar longe já é demais. Isso é apenas um senso comum básico. O Abel concorda, né? Fazer o quê? A Rhea fala pra Lin se acalmar. Foi isso que o Abel viu. A Lin fala que ainda tem essa bobagem de perfurar wyverns com lanças. Mano, eu quero ver quando elas descobrirem a força real do Ryu. Ela também fala que essa perfuração é impossível, já que os wyverns têm proteção de vento que desvia a magia. O Abel até concorda, mas ele fala que viu eles sendo perfurados. A Rhea fala que o único capaz de fazer isso é o Mago Infernal. O Abel fala que o Mago Infernal foi o único capaz de queimar 1000 soldados do Império com um único lançamento de magia, transformando um wyvern em pó com um único feitiço. Ele conta que esse mago apagou do mapa uma cidade com uma única magia, e mesmo assim ele fala que não consegue saber quem é mais forte. A Rhea fala que se o Abel estiver contando a verdade, então o Ryu é um achado incrível. Porém, a Lin fala que se ele se voltar contra o Império, esse vai ser o pior dos cenários. O Abel fala que isso não vai acontecer. Então ela pergunta como ele pode ter tanta certeza. O Abel responde que é por causa do Império de Burri. Ninguém entende nada, então a cena corta pro alojamento, onde geral estava conversando. Então depois de 5 dias, o professor fala que eles aprenderam sobre exploração de masmorras e que agora eles vão entrar na primeira camada de uma masmorra real. O Amon fala que finalmente vão poder entrar, já que eles estavam ansiosos. O Ryu fala que ainda é cedo, que se ele ficar ansioso agora, quando for de tarde ele vai estar exausto. O Amon até concorda, então corta pro professor explicando que antes de sair, ele vai responder todas as perguntas. Então o Ryu levanta a mão e pergunta se existe alguma chance deles irem direto para alguma camada que o professor já tinha passado. O professor fala que ficou impressionado com a pergunta e responde que aparentemente existem masmorras nas províncias do sul, que isso talvez possa acontecer, mas isso são apenas boatos. O Ryu fala que entendeu e agradece a explicação. O Amon pergunta que história é essa de ir direto. Ele fala que achou esse conhecimento do Ryu incrível e fala que deve ser por isso que ele está no rank D. O Ryu fala que isso foi uma coisa que ele ouviu falar. Eu tenho quase certeza que ele ficou sabendo disso com o dragão. A cena corta e o professor fala que as masmorras de Lune ficam no centro da cidade. Porém, o correto é dizer que a cidade foi construída ao redor das masmorras. Ele também fala que, como tinha explicado no curso, a cada poucos anos a população de monstro na masmorra se multiplica muito rápido. Ele também explica que, como tinha explicado no curso, a cada poucos anos a população de monstro nas masmorras se multiplica muito rápido. Então eles chamam isso de rugido das profundezas. O professor também fala que muitas vezes os monstros que surgem durante esse período chegam até a superfície e explica que é por conta disso que tem esses muros duplos, já que eles impedem os monstros de passarem para a cidade. O Ryu fala que entendeu que as muralhas da cidade externa mantêm os cidadãos da cidade protegidos dos monstros e que a primeira mantém os monstros distantes da segunda. O Amon fala que o refúgio das profundezas parece ser um desastre tremendo e o professor fala que isso só acontece uma vez
vez a cada poucos anos. Ele fala que não é provável que isso aconteça agora, então nenhum novato precisa se preocupar. Logo em seguida, o professor pergunta se eles viram o escritório da guilda perto do portão. Ele fala que normalmente na entrada da masmorra, seu nome e sua hora ficam registrados lá, mas como todos estão registrados no curso, eles entram direto. O Ryu fala pra respirar um pouco. O Amon até faz isso e fala que agora está melhor. Então o Ryu fala que está com ele, então ele não precisa se preocupar. O Amon concorda e logo em seguida o professor fala que, como ele tinha falado na aula, não existem monstros perigosos na primeira camada, então eles podem explorar por conta própria, só que eles só não podem se afastar muito da entrada. O Ryu se aproxima de um túnel e fala que tem alguma coisa lá. O Amon se prepara e o Ryu fala que a criatura está em uma boa distância deles. O Ryu também fala que vai manter a criatura parada com magia e fala pro Amon atacar. O Amon concorda e logo em seguida o bicho aparece. O Ryu fala que essa é uma formiga soldado. Ele viu ela no livro de iniciantes. Ele fala que a maneira mais fácil de se lidar é atacando na base do pescoço. O Amon treme de medo, porém o Ryu cria 8 gelos perfurantes e prendem a formiga e em seguida pede pro Amon acabar com ela. O Amon ataca e derrota a formiga, então o Ryu fala que ele foi muito bem e fala que agora é pra eles pegarem as pedras mágicas, já que esse foi o primeiro monstro que eles derrotaram na masmorra. O Amon pergunta se ele realmente pode fazer isso e o Ryu fala que sim, já que os aventureiros sobrevivem nas masmorras. O Ryu retira e fala que essa é uma ótima lembrança da primeira aventura, então o Amon concorda. Logo em seguida, o Nils faz um brinde à conclusão do Ryu e o Amon no curso e na exploração da masmorra. Ele fala que esse brinde seria bom mesmo se fosse álcool, mas o Eto fala que eles não servem bebidas alcoólicas no alojamento e eles também não permitem trazer. O Eto também fala que esse pode ser o modo deles dizerem que os aventureiros não devem ficar bebendo. O Nils fala que isso é uma comemoração, então eles não deveriam ter problemas. O Eto fala que está impressionado com os dois, já que eles mataram uma formiga soldado na primeira masmorra. O Amon fala que só deu um golpe final porque o Ryu ajudou ele segurando. O Ryu fala que os dois só derrotaram porque o Amon deu um golpe certeiro e fala que não tem necessidade dele ser tão modesto. O Nils fala que pegar a pedra mágica já foi ótimo, então ninguém liga pra quem derrotou. O Eto pergunta o que eles vão fazer amanhã, então o Amon responde que queria voltar pra masmorra, só que ele está muito inseguro de ir sozinho, então o Ryu está em dúvida se vai ou não. O Ryu pergunta se o Amon quer ir com ele, já que o Ryu estava pensando em descer até a terceira camada. O Amon fala que adoraria, então o Ryu pensa que o fato de existir uma formiga soldado no primeiro andar deixa ele um pouco incomodado, já que pelo que ele ouviu na aula, isso não faz muito sentido. O Nils fala que na primeira camada era só pra ter morcegos, então o Eto fala que ouviu relatos de aparecimentos de formigas soldados na primeira e na segunda camada nos últimos meses. O Ryu pergunta por que elas estão lá se não deveriam, então alguém importante aparece e responde: é porque as formigas soldados podem cavar túneis até a primeira camada. Então o Ryu fala que os aventureiros veteranos não deveriam implicar com os novatos. O Abel fala que só estava oferecendo uma resposta boa para acabarem com as dúvidas deles. O Abel também pergunta se esses são os colegas de quarto do Ryu e se apresenta como Abel. Ele fala que o Ryu é forte, mas tem problemas de personalidade, então pede para que eles sejam legais com o Ryu. O Ryu pergunta se ele está tentando provocar uma briga e o Amon pergunta se ele não é um membro da Espada Escarlate. Então logo em seguida o Nils levanta e fala que é um espadachim aventureiro nível F e também fala que o Abel é o ídolo dele e que ficaria honrado se pudesse apertar a mão do Abel. O Abel aceita e fala pro garoto dar o seu melhor sem exagerar, já que a sobrevivência é o principal dever dos aventureiros. O Nils concorda e fala que vai trabalhar duro sem exagerar. O Ryu pergunta pro Abel o que ele faz no salão da guilda tão tarde da noite, e o Abel responde que essa missão que ele aceitou demorou mais do que imprevisto e que na verdade eles acabaram de voltar. Então chega a Lin e o resto do grupo falando que achou o Abel. A Rhea fala que eles devem reportar ao mestre da guilda sobre a missão e falar para ele parar de fugir. O Abel fala que só estava cumprindo o dever de veterano, que é orientar os novatos. A Lin chama o Aren, que levanta e leva o Abel embora, enquanto ele fala pro Ryu ajudar. A Lin se aproxima e encara o Ryu, então ele pergunta se pode ajudar em alguma coisa, mas a Rhea chama ela e pede desculpa pro Ryu. Ela fala que realmente precisam reportar ao mestre da guilda e por isso estão levando o Abel. O Ryu concorda, já que o Abel é o líder da guilda, então o grupo leva o Abel enquanto ele chama o Ryu de traidor. O grupo fica impressionado com o grupo de Espada Escarlate. O Eto fala que a Rhea é um anjo e o Nils fala que o Abel é muito impressionante. O Ryu pergunta o que tinha de impressionantes no que eles viram. Logo em seguida corta pra Rhea falando que não é bom a Lin encarar o Ryu daquele jeito. A Lin fala que se o Ryu for mesmo um mago incrível, é óbvio que ela vai ficar curiosa, e também fala que a Rhea também deve estar. A Rhea concorda e o Abel fala que um dia eles vão entender a força do Ryu e que eles não precisam ter pressa. A Lin dá aquela zoada falando que ele ainda está tentando ser legal e o Abel fala pra ela calar a boca. No dia seguinte aparece o Amon correndo e o Ryu fala pra ele não ter pressa. Já dentro da masmorra, o Ryu cria espinhos de gelo, porém o lobo avança e o Amon desvia e lança um ataque. O lobo aparece, mas o Ryu lança um ataque afastando e prendendo o monstro.
monstro. Então o Amon finaliza e ganha a luta. O Ryu estende a mão para ajudar o Amon e ele agradece. Então o Ryu fala que tem algo no manejo da espada do Amon que lembra o Abel. Ele também fala que o Amon tinha dito que o professor dele era ex-aventureiro na aldeia dele. O Amon fala que sim, que o nome do professor dele era Kiro e que aparentemente ele aprendeu isso em uma escola importante na capital real. Ele também acredita que era famoso o estilo Rumi e que é daí que vem o estilo dele. O Ryu fala que ele vai ficar muito forte quando acostumar com o básico, já que o Abel aprendeu assim também. O Amon fala que ele imaginou que o Ryu fosse um mago, mas parece que ele é bem estudado em esgrima. O Ryu fala que tinha um mentor que praticava com ele há muito tempo, só que o Ryu fala que o estilo dele é original e fala que não sabe se estão estudando assim. Ele também pergunta se o Amon já descansou, então o Amon fala que sim e o Ryu fala pra ele não se esforçar muito, porque aparentemente o estilo dele parece ser bem exaustivo. O Amon, meio desanimado, pergunta se ele realmente acha isso e o Ryu fala que uma vez dominado o estilo dele, ele não vai mais se machucar, já que é um estilo de luta muito seguro. Ele também fala que é importante o Amon aumentar a resistência e correr quando puder. O Amon entende e o Ryu fala que se ele fizer isso de uma forma consistente, esse vai ser o caminho pro aprimoramento. Então ele fala que viajou com Abel por um bom tempo e que o Abel sempre praticava sua forma pela manhã. Tipo, o Abel tinha habilidades, mas até os prodígios precisam ser habilidosos. Então, se até mesmo o Abel era assim, ele vai se esforçar mais, assim como o Abel se esforça. O Ryu fala que esse é o espírito e na manhã seguinte o Ryu fala pro Amon que não vai na masmorra hoje, porque ele tem outros planos. Então o Ryu caminha pela cidade e entra em uma biblioteca. A bibliotecária pergunta se essa é a primeira vez dele entrando numa biblioteca. Então o Ryu responde que sim e que não esperava que essa biblioteca fosse tão grande. A bibliotecária fala que se ele não conhece a alquimia, ele precisa começar por aqui. Ele agradece e logo em seguida ele aparece com vários livros na mão. A cena corta e o Ryu fala que se é pra praticar, ele precisa levar o livro com ele. O Ryu se pergunta quanto é o valor, porém do nada acontece um eclipse total e o Ryu começa a falar que tem algo de errado com o mundo. Então do nada ele é atacado por magia de fogo, porém ele consegue se defender com uma parede de gelo. Só que mesmo assim ele se impressiona com esse poder de fogo. No meio das chamas, uma mulher de chifres aparece e fala que tem mais um humano envolvido nisso agora. E também fala que desde que ela se livre desse humano, não vai fazer diferença. O Ryu pensa que ela tem muita aura e se pergunta se ela poderia ser um demônio, já que esse é o nível de um Behemoth e do Grifo. Ele fala que isso é péssimo e que ele quer fugir, mas se pergunta se pode escapar desse espaço estranho. A bichona ataca, porém, o Ryu cria várias paredes reforçadas e estabiliza o fogo por um tempo. Só que a Demonoide faz um feitiço chamado Lança de Vento e manda em direção ao Ryu, só que o feitiço é despachado no último segundo. Isso deixa ela impressionada. Ela fala que já é impressionante ele segurar o fogo infernal, mas agora dispersar uma lança de vento em vez de ser perfurado foi incrível. A demônio rapidamente nota a roupa que o Ryu está usando e fala que é do Rei das Fadas. Então ela fala que isso explica tudo e que ela vai cortá-lo pessoalmente e fala que ele vai morrer. Então o Ryu brande a sua espada de gelo e os dois começam a lutar. A demônio chama ele de lerdo e quase leva ele de Vasco. Então a Eclipse vai sumindo durante a luta e o Ryu cria várias magias de gelo perfurantes e tenta jogar na demônio. Só que ele fala que ela é muito rápida e que ela pode estar usando magia de vento pra isso. Então ela dá um pulo e a espada dos dois se choca. A demônio dá uma recuada e o Ryu fala que não está perdendo pra velocidade. Então se ele ficar na defensiva, ela não vai conseguir pegar ele. O Ryu também fala que os golpes dela não são nada comparados ao do Lahan. A demônio fala que o Rei das Fadas deu até uma espada pro Ryu e se pergunta quem é ele. Então ela cria uma bola de fogo e o Ryu bloqueia o feitiço com uma lança de gelo. Ela se pergunta como ele lança magias tão rápidos e chama ele de monstro. O Ryu fala que não quer ouvir isso logo de uma demônio e a chifruda fala que o Ryu realmente é perigoso, então ela ataca. Porém ele consegue defender muito bem todas as investidas dela e quase acerta um corte. Logo em seguida ele lança várias lanças de gelo dos dois lados. Ela pergunta se esse é o melhor dele e cria um escudo de fogo e depois levanta dois muros de pedra. Só que o Ryu consegue acertar um corte vindo de cima no rosto dela e depois ele avança. O Ryu destrói os muros e os dois se chocam de novo, só que dessa vez com bem mais intensidade. A demônio se regenera e o Ryu fica surpreso com a velocidade da regeneração. Então ele é jogado pra longe e ela fala pra ele não fazer ela rir. Então o Ryu manda água quente na cara dessa demônia aí e envolve ela em uma bolha de água quente. Então ela explode a bolha com raiva e caminha até o Ryu, desfazendo sua espada. Ela fala que infelizmente o tempo acabou e que fazia muito tempo que ela não tinha uma luta dessas. A demônio fala que foi divertido e o Ryu fala pra ela ir embora logo. A chifruda ri e fala que achou que o Ryu também tinha se divertido. Ela fala que queria ter lutado um pouco mais, porém essa cláusula é um caso especial, sobre o qual ela não tem muito controle.
O Ryu não entende nada, então ela se apresenta como Leorone Uraka Albuquerque, de Sobral, Maranhão. Ela pergunta o nome do prota e ele se apresenta como Ryu, chamando ela de demônio. A idosa, porque Leorone é o nome de idosa, fala que se ele chamou ela de demônio, então ele deve conhecer a espécie. Ela fala que deveria ter acabado mesmo com ele, só que ela também imagina que ele não seja alguém fácil de derrotar. Então a Uraka fala até a próxima pro Ryu, e ele responde que prefere nunca mais ver ela. Então ela sorri e fala que por conta da força do Ryu, os dois vão lutar de novo, ambos querendo ou não. Ela também fala, ou se for um outro de nós. Então o Ryu dá aquela trancada, ele pergunta, nós quem? Ela também fala pra ele não deixar ninguém o derrotá-lo, já que a vida dele pertence somente a ela. A Uraka fala que vai estar mais forte nos próximos encontros, e some. O Ryu guarda a espada e fala que conseguiu sobreviver de alguma forma, e fala que se não fosse a roupa, teria um buraco no ombro dele. O Ryu também fala que está exausto com as dores e a cabeça dele está girando. Então ele decide que vai sacar o dinheiro para comprar os livros. Logo em seguida sai da guilda falando que não imaginava que tinha tanto dinheiro na conta, e fala que o mestre da guilda disse que ainda vai trocar as pedras de Wyverns que eles trouxeram. Ele também fala que nem precisou suar para ganhar o dinheiro. Então ele entra em um dos alojamentos e percebe que ninguém voltou ainda. Ele fala que queria tratar o ombro, mas como não tinha ninguém, ele fala que é melhor ele ir para a livraria. Então ele ouve um barulho, olha pela janela e logo aparece o Nils falando que se ele não tivesse exausto, daria uma surra nesse grupo. Então aparece um figurante falando que um blefe desses é revoltante. O Eto fala que ele fala muito para quem emboscou o grupo dele. O figurante pergunta se os monstros avisam quando vão atacar. Então o Ryu fala que ele tem razão e desmaia os capangas dele. O Ryu pergunta se ele também esperava que ele avisasse antes de atacar. Então o figurante chama ele de maldito e fala que é o Dan do quarto 1. Então o Ryu pergunta se ele vai fugir agora que os amigos dele caíram. Então o figurante tenta acertar um soco no Ryu, só que acaba tomando um soco no estômago, que é pra logo ficar esperto. O Nils pensa que isso deve doer e o Ryu imagina que ainda está agitado por causa da última luta. O Ryu entrega uma poção pro Eto, falando que como ele é um curandeiro, ele deve ser o primeiro, então ele agradece. O Ryu pergunta se ele estava indo com a mão nas corridas matinais e fala que essa poção é o mínimo que ele pode oferecer em gratidão. O Nils fala que é verdade, mas ainda está frustrado pela derrota. O Ryu fala que eles precisam de mais resistência e fala que como ele também está exausto, é melhor todos irem se recuperar. Então dentro das fontes termais, o Eto cura o ombro do Ryu, que fala que a dor do ombro desapareceu. Então o Ryu agradece a cura do Eto e o Eto fala que os ossos não quebrou, mas ele imagina que o golpe tenha sido muito forte e que se fosse no coração ele estaria em perigo. Então o Ryu revela que era para ser no coração, só que ele desviou no último segundo e fala que está feliz por ter sobrevivido. Então o Nils fala que ele é muito forte, então como assim ele só esquivou no último segundo? O Amon pergunta contra o que ele estava lutando. O Ryu só fala que quando tiver a oportunidade melhor ele vai contar. Ele pensa que a Leonore foi muito impressionante, só que ele apenas intimidou um grupo Rank F. Ele imagina que realmente não está em uma boa forma e fala que se ela disse nós, deve haver outros demônios. O Ryu fala que também precisa descobrir o que era aquele espaço esquisito, só que por agora ele só vai relaxar. Então foi isso, tropa. Deixa muito like e comenta qual anime você quer pro próximo vídeo. E deixa o like pra eu trazer a parte 2 desse anime que eu trouxe aqui. Clica nesse próximo vídeo. Falou!